a Abraão. O tema da minha palavra é promessas consistentes, fé vacilante. Promessas consistentes e fé vacilante. Eu quero começar lendo aqui Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pode colocar? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram peregrinos e estrangeiros, peregrinos na terra, sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Pela fé, versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Só até aqui. Vamos ter uma palavra de oração, Pai. Nessa manhã nos dê a sua palavra, nos ensine algo poderoso que nos conforte, nos estimule a fé, nos dê direção. Nós te exaltamos nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos esse texto de Hebreus aqui. Esse texto de Hebreus está falando dessa fé impressionante de Abraão, aliás, de tantos servos de Deus aqui mencionado, né? Os heróis, a galeria dos heróis da fé. Mas eu ainda quero ler um texto com você em Gênesis, o capítulo 22. Gênesis 22, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhes disse: não estendas não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça nada. Gente do céu, hoje para ler está difícil, hein? Meu Deus. Pois agora sei que temes a Deus. Vamos ver essa expressão, pois agora? Pois agora sei que temes a Deus. Bom, quando nós olhamos os servos de Deus do passado, quando nós olhamos essa galeria da fé desses servos de Deus, parece que nos é apresentado no Novo Testamento, principalmente os heróis do Velho Testamento, quando a gente vê eles lá no Novo, por exemplo, em Gálatas, Paulo fala muito de Abraão em Gálatas, né? Colocando como referência de fé, também no livro de Romanos, justificação pela fé, baseada naquilo que Abraão demonstrou na sua relação com Deus. Quando a gente vê esses homens na Bíblia, nós podemos passar desapercebidos em perceber que Deus está falando no Novo Testamento desses homens na sua maturidade, no seu esplendor, na força do nível em que eles chegaram na sua maturidade espiritual. Abraão, no livro de Hebreus,
está descrevendo um homem assim com uma fé absolutamente no ápice da sua maturidade espiritual. E quando nós enxergamos estes homens no ápice da sua maturidade espiritual, nós podemos correr o risco de não perceber o processo de chegar à maturidade espiritual. Então, em não observando o processo da maturidade espiritual, e querendo já ser maduro e exigindo maturidade espiritual nossa e dos outros, nós podemos ser incoerentes na sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica nos leva do nada de uma vida de idolatria, de onde sai Abraão. Ele sai da idolatria e ele chega no capítulo 22 já com a sua maturidade. É impressionante que Deus fala com Abraão durante a sua vida toda até o capítulo 22. Ele está com 100 anos. Abraão vai viver mais 75 anos em que Deus não fala mais com ele. Nenhuma fala mais. Nenhuma, nada. Então, dos 70 até os 100 anos, 25 anos, até Isaac nascer, até a promessa se cumprir, Deus se relaciona com Abraão de maneira bem intensa. Lhe dá promessas consistentes, né? Que nós estamos falando aqui, promessas consistentes na vida de Abraão. Mas até Abraão chegar no capítulo 22 de Gênesis, há uma trajetória de 25 anos. E estes 25 anos foi o percurso que Abraão teve para chegar à sua maturidade. Talvez se Abraão chegasse na sua maturidade espiritual antes, o filho lhe teria nascido antes. Mas foi necessário Abraão chegar até nesse momento em que Deus fala para ele, agora eu sei. Agora eu sei. Esse agora eu sei, esse anjo do Senhor aqui, é uma manifestação, né, que a Bíblia chama, os teólogos chamam de teofania, que é uma materialização ou uma manifestação de Deus através de um anjo ou de uma pessoa física. E é reconhecido pelos estudiosos que esse anjo do Senhor é o Senhor Jesus. Então é Deus falando com Abraão aqui, e quando ele diz, agora sei, Deus é onisciente, tudo sabe. Mas agora Abraão demonstra que chegou à maturidade espiritual. Então, porque agora Abraão está pronto? O que aconteceu com Abraão? Eu quero fazer um exercício aqui com os irmãos. Nós vamos perceber, do capítulo 12 até chegar aqui no capítulo 22 de Gênesis, que Deus, este caminho entre promessas consistentes, obediência imediata, mais uma fé vacilante. Essas três características. Uma promessa consistente, uma obediência imediata, mais uma fé vacilante. O pastor Renato nos disse muito bem a característica da fé. E uma das características da fé que ele nos ensinou semana passada é a obediência. Não há como dizermos que temos fé em Deus, mas não tivermos obediência. A obediência é uma das características da fé. Mas a fé é construída. Lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que queria verificar o estado da fé dos irmãos. Lá também ele diz que nossa fé deveria ser aumentada, crescer, não é? A gente deve pedir a Deus para a gente crescer na fé. E crescer na fé não é uma questão que nós tínhamos pequena fé, uma fé pequenininha, e agora nós temos uma fé grande. A fé tem muito mais a ver, não é com a quantidade, mas com a qualidade da fé. Uma fé robusta, firme, consistente. Uma fé amadurecida. Uma fé que chega à estatura que vai
chegando à estatura do varão perfeito. Ter fé não é sinônimo de que eu não tenho nenhum tipo de vacilos na minha vida. Como nós vamos ver aqui na história de Abraão. Então vamos citar esse tema aí só para ficar na memória? Dolaci. Mais uma vez, promessas consistentes, fé vacilante. Deixa eu te dar mais um exemplo disso, antes de entrar na palavra. Quem aqui é casado ou já foi casado, é viúvo? Quem já foi casado? Olha só. Eu sou casado há 29 anos com a Fabiana. 29 anos casado. Eu sou casado com a Fabiana desde o dia 6... O ano eu não lembro agora, Fabiana, me ajuda. 6 de janeiro de 96. 6 de janeiro de 1996. Meu Deus. Olha só, desde o dia 6 de janeiro de 96 eu sou casado com a Fabiana. Não significa que desde o dia 6 de janeiro de 1996 eu vivo o ápice da minha relação com a Fabiana. Que a nossa vida foi de amor pleno, absoluto, nenhum problema. Que nós nunca ficamos tristes um com o outro. Que nós nunca erramos um com o outro, mas apesar dos meus vacilos e dos vacilos da Fabiana um com o outro, de nos entristecermos mutuamente, de não nos entendermos em determinadas circunstâncias da nossa vida, de em determinados momentos o nosso amor ter esfriado ou não, eu sou casado. Eu tenho uma aliança com ela e ela uma aliança comigo. Eu pertenço a ela e ela pertence a mim. Estou casado. Mas, como marido, eu estou amadurecendo a partir do momento que eu vou vencendo os processos da relação. Nós vamos tirando os obstáculos que nós mesmos colocamos e outros que outros colocam, que a vida coloca entre nós. E à medida que eu e ela vamos superando essa relação, o nosso casamento vai se tornando mais pleno. Nós vamos saboreando melhor o casamento. Mas é possível um casal viver a vida inteira casados e infelizes. Sim ou não, irmãos? Existem pessoas que têm casamento, que são fiéis ao casamento, não colocou outra pessoa lá nessa relação, não tiveram uma terceira pessoa, foram um para o outro a vida inteira e a vida inteira infeliz. É possível você ter uma fé em Deus, uma relação com Deus, até Ele voltar e você não desfrutar o melhor dessa relação e vai para o céu. Mas vai para o céu imaturo. Vai para o céu sem perceber e manifestar características do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, na sua maturidade, na sua plenitude. É possível viver uma vida espiritual entristecendo o Espírito Santo. Não é que Paulo diz? Não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selado, já está selado. Mas vive uma vida aquém daquilo que poderia ser. Abraão viveu, do capítulo 12 até o capítulo 22, altos e baixos na sua relação com Deus, mas era casado. Então é isso que eu queria mostrar para os irmãos. A fé em Deus não significa que eu estou já pronto agora, depois desse tempo de todo andando com Deus, que eu já cheguei na minha maturidade espiritual e que eu já estou pronto. Muito pelo contrário. Há muito que avançar, há muito que crescer. E pode ser que o Isaac, a promessa, as coisas de Deus não nasceu na minha vida, não veio à existência na minha vida, porque ainda não cheguei no capítulo 22 da minha vida. Estou ainda vacilando na minha fé. A promessa de Deus para mim é consistente, mas a minha fé pode ser trôpega, né? A minha fé pode ser cambaleante, e é isso que nós precisamos observar. O capítulo 12, por exemplo,
nós temos aí a promessa de Deus, do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 12, 1. Deus faz uma promessa consistente a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha o que ele tem que fazer. Volta lá, por favor. O Senhor falou com Abraão para sair da terra, sair do meio da parentela, e ir para uma terra que ele vai mostrar. Versículo 2. Eu vou abençoar você, fazer de você uma grande nação. O seu nome será grande. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus lhe faz promessas e exigências. Deus lhe dá direção. Ele faz promessas consistentes. Eu vou fazer isso na sua vida, Abraão. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te dar uma descendência, Abraão. Você vai ser pai, Abraão. 75 anos de idade. E Deus lhe faz promessas poderosas. Mas se você prestar atenção, Abraão também tem uma atitude de obedecer a Deus imediatamente. Olha o versículo 4 e o 5 desse capítulo 12. Ele obedece imediatamente. 4 e 5 do capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, veja que Abraão, imediatamente, ele ouve a Deus e externa fé. Demonstra fé. Como? Obedecendo. Ele sai imediatamente. Mas se você prestar atenção, que ele não obedece totalmente. Ele não está pronto para fazer tudo como foi falado. Porque ele partiu para deixar a parentela, era para Abraão e Sara. Mas ele leva o pai e o sobrinho, né? O Ló. Porque, de certa forma, se você perceber, talvez eu quero ver aqui cabelo em ovo de galinha. Talvez eu estou sendo exigente demais com Abraão, mas eu sou levado a perceber, quando eu leio a história de Abraão, que parecia que Abraão tinha uma expectativa em Ló. Ele leva Ló, e quando Ló está... mesmo depois que eles se apartam, ele vai atrás de Ló novamente. Parece que há um sentimento de Abraão, uma relação com o seu sobrinho, como que de um pai para com um filho. Parece que Abraão carrega uma expectativa em Ló. Deus fala: não, larga tudo. E Ló, então, Abraão, ele leva consigo. E ele pudesse ter em Ló o seu herdeiro. Mesmo Deus tendo pedido para ele deixar a parentela, era para deixar todo mundo. Mas ele leva o Ló. Não é que é pecado, mas demonstra uma certa insegurança. É uma fé que ainda está vacilante. É uma fé ainda trôpega. É uma fé ainda criança, infantil. É uma fé que ainda não experimentou provações para confiar no caráter de Deus. Ele ainda precisa ser experimentado. Olha aí, promessas de território que Deus faz com ele, né? A segunda vez que Deus fala com ele, capítulo 12, 7. Deus lhe faz promessas, capítulo 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que tremendo esse versículo aí. Deus faz promessas consistentes. Ele tem uma atitude correta de obediência. Ele tem uma atitude correta na sua relação com Deus. Edificou ali um altar ao Senhor. Deus fala com ele, ele tem uma iniciativa, como foi nos primeiros versículos, mas agora, se você prestar atenção aí, no mesmo capítulo, no mesmo texto aí, vai acontecer que ele vai descer. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Percebeu? A primeira experiência de testar a fé. A fé de Abraão aqui é testada com a fome que havia naquela terra. Ele não consulta a Deus. Ele simplesmente vai para o Egito. Sem consultar, Deus não mandou ele ir para o Egito. Ele está tomando uma atitude por conta própria, baseado nas circunstâncias que oprimiu ele ali. Uma necessidade que lhe foi oferecida, fome, necessidade, carência.
E aí então ele tem fome, e chegando ali naquele lugar, olha o versículo 11, veja só o versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase à entrada, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Olha, Abraão pensando mais em si do que nela. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Quem é que Abraão está confiando ali para salvar a vida dele? A mulher dele. Deus diz: eu vou ser com você. Eu vou te proteger, eu vou te abençoar, eu vou te sustentar. Eu vou ser contigo, eu vou te prosperar. Mas no primeiro capítulo, ele já tem 2 vacilos. Ele leva Ló e agora ele começa a mentir. E ele começa a buscar soluções com as suas próprias mãos. Abraão não é qualquer homem na história. Deus vai construir algo muito grande em Abraão. E Abraão precisa estar maduro para que isso aconteça. Abraão precisa estar amadurecido para que isso aconteça. O melhor que Deus quer fazer na vida de Abraão só vai acontecer à medida que Abraão for correspondendo corretamente no momento de pressão. Às vezes, quando você não tem nenhuma pressão, você demonstra alguma fé. Mas talvez quando pisa no seu calo, você sai da fé. Quando acontece alguma coisa que você não gosta, você, de certa forma, a gente tem a tendência de tomar atitudes por nós mesmos. Então, terceiro, aí a separação de Ló. Eu acho que eu já até falei isso. No capítulo 13, Deus, após a separação, Deus reafirma a promessa de dar a Abraão toda a terra de Canaã e a sua descendência. Depois que Ló se separou dele, a Bíblia diz que veio o Senhor a Abraão e falou: olha, eu vou te dar, a sua promessa vai ser como as estrelas do céu. E Deus lhe faz promessas consistentes. E a atitude de Abraão, ele resolve então esse conflito, permitindo que Ló vá primeiro para o seu lugar. Ele deixa Ló ir embora. Tem uma atitude correta, mas ainda tem uma fé vacilante. Olha o 4. Deus confirma a promessa. Capítulo 15. Capítulo 15 de Gênesis. Deus promete a ele um herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo... Versículo 14 termina ele dizendo: um herdeiro na minha casa será o Damasceno Eliezer. Aí no capítulo 15 ele diz: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Já se passaram muitos anos aí. Talvez quase 10 anos se passaram dessa experiência. Quando Deus falou com ele lá no capítulo 12, para essa aí já passaram muitos anos. E ele já não tem mais expectativa em Eliezer, em Ló, mas ele coloca o seu olhar no seu servo. Ele diz: o Damasceno, nascido em minha casa, será o meu herdeiro. Ele quase que afirma: o Damasceno na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor: não será este o teu herdeiro, mas aquele que nascer de ti. Percebe que Abraão tem ainda problemas com a sua confiança em Deus. O versículo 15, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Respondeu o Senhor Deus: que me haverás de dar se continuo sem filhos? Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo na minha casa será o meu herdeiro. Olha o que Deus fala para ele. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. O tempo está passando, o filho não vem, e o nosso amigo de fé, um homem tremendo, Abraão, está tendo dificuldade, a sua fé ainda é vacilante. As promessas são consistentes, mas a sua resposta ainda não é plena, não é perfeita. Ele ainda vacila na sua confiança em Deus. Capítulo 16, o nascimento de Ismael. Capítulo 16, vamos ler o capítulo 15 ainda? Vamos ficar no capítulo 15? Olha só que coisa interessante. Versículo 5.
Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Olha a atitude tremenda de Abraão. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Vamos continuar a leitura. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: vamos fazer uma aliança. Toma uma novilha e uma cabra e um cordeiro, corta cada qual de 3 anos. Cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, e uma defronte das outras, e não partiu as aves. Vem aqui, Rafael, deixa eu dar um exemplo para vocês. O que aconteceu? Vem cá, Rafael. Ele perguntou assim: Senhor, como que eu posso ter certeza que o Senhor vai me dar um filho? Aí Deus: vou fazer uma aliança com você. E Deus pega um conceito de aliança dos povos antigos, que Abraão conhecia esse conceito de aliança. E Deus faz uma aliança baseado no conceito de aliança dos povos antigos, que era o seguinte: quando um rei queria fazer uma aliança com outro rei, de paz ou qualquer outro propósito, eles faziam o seguinte: eles pegavam um animal, rachavam o animal no meio, fica de lá, Rafael, de lá. Ele colocava esse animal cortado pela metade, e eles vinham, eu vou por aqui, e você vem por aqui, tá bom? Eles vinham como se estivesse fazendo um 8 aqui, faz um 8 aqui, entendeu? Tipo assim, fazia um zigue-zague aqui, fazia um 8, e quando voltava eles se encontravam, dizendo: se eu não cumprir essa aliança, como esse animal eu quero morrer. Que eu morra como esse animal está morrendo. Como aliança, Deus não pode entrar em contato com um pecador. Abraão é pecador. Deus é santo, não pode fazer uma aliança com um pecador nesses termos. Olha o que Deus faz. Obrigado, Rafa. Olha o que Deus faz aí nessa aliança. Continua lendo, onde nós estávamos. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Olha o que ele faz. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Abraão já não tem mais condições de enxotar as aves, porque Abraão não pode fazer nada em relação a essa aliança. E grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também julgarei a gente a que tem se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Essa é a promessa da aliança. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Olha quem vai passar pela aliança entre os animais. E um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou por entre aqueles pedaços. Deus, a trindade ali representada pelo fogo e pela tocha. Um fogareiro e uma tocha, em que Deus faz uma aliança, e Jesus toma posição naquela aliança, no lugar de Abraão, para dizer: eu estou fazendo essa aliança contigo, e como você é mortal, frágil, e não consegue se sustentar, eu mesmo em Jesus farei uma aliança contigo, dizendo: é certo que você vai ter um descendente. Eu prometo, eu imponho a minha vida nessa aliança, que você terá um descendente. Promessas consistentes em que Deus mesmo é a garantia de que essa aliança vai ser cumprida. Mas vamos continuar a leitura para os irmãos verem. A fé de Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu e tal. Aí o que acontece, irmãos? Depois desse capítulo 15. Olha o versículo 16. Que coisa, que experiência poderosa Abraão teve. Mas olha como que começa o versículo, capítulo 16.
Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia. Meu Deus! Meu Deus, como é que pode isso? Uma experiência tão absurda dessa. Uma experiência em que Deus vem ali e faz uma aliança nos termos em que Abraão entendia o que era uma aliança de sangue. E Deus se manifesta como um fogo ali. E a Trindade como um fogo ali, ele anda por aquela parte, ele faz promessa, manda ele olhar para as estrelas. Um tempo depois, pouco tempo depois, Abraão vai ter um filho com a egípcia. Promessas consistentes. Uma aparente obediência, mas a fé é vacilante. O grande e tremendo Abraão. Que se Deus não mostrasse a trajetória de Abraão, ele seria chamado Santo Abraão. Nós íamos ter uma estátua dele e adorar ele o tempo todo, o Santo Abraão. A Bíblia não é sobre os grandes servos de Deus, a Bíblia é sobre o Deus grande dos servos. Abraão não é esse homem, essa sumidade toda. Abraão é esse homem que Deus precisa levar pela mão até a maturidade. Porque Abraão tem uma fé ainda vacilante. Capítulo 17, para a gente terminar quase. Capítulo 17, Deus especifica que Sara será mãe. Vamos lá para o capítulo 17. Ismael nasce. Capítulo 17, diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Interessante, 99 anos. Quando teve aquela experiência lá da aliança, Abraão tinha 85 para 86 anos. Quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos de idade. Agora Abraão está com 99 anos de idade, e nada de Isaac. 99 anos Abraão tem. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não desistiu de Abraão. Apesar de tudo que Abraão vem fazendo para não dar certo. Abraão luta com toda a força que tem para que o propósito de Deus não cumpra na vida dele. Abraão desobedece tanto. Obedece e desobedece. Altos e baixos. Fé vacilante. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja completo. Perfeito na Bíblia é pleno. Anda na minha presença e seja pleno, perfeito, não tenha pedaços. Anda na minha presença, Abraão. Seja firme na minha presença, Abraão. E Deus diz, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha o que acontece, uma coisa linda. Promessas consistentes, uma aparente obediência. Prostrou-se Abraão em terra e Deus diz, coisa boa. Deus está falando, ele se prostra diante de Deus, em reverência diante de Deus. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua serei seu Deus. Irmão, quantas vezes Deus falou isso para Abraão? Sabe o que é que eu me lembro disso aqui? Quando meu pai falava, Robson, eu estou te avisando. Robson. Sabe, Deus falou tantas vezes essa mesma promessa para Abraão. Por que Deus está o tempo todo falando com Abraão, relembrando Abraão? Olha o versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso, guardarás no decurso das gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Sarai,
A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Então Abraão se prostrou em terra e o quê? Riu. O que é esse riso aí, irmão? Essa é glória a Deus, que bênção. É isso? Esse Deus Todo-Poderoso para Abraão tem promessas. Demora demais cumprir. Ele vem, fala e nada de acontecer. A minha vida está indo, já estou com 100 anos, Sara, minha esposa, então, quando no começo poderia até ser, mas agora, 99 anos de idade. Aí Deus fala com ele, e agora, antigamente, ele prostrado, ri. Já está nascendo em Abraão uma espécie de incredulidade. Aí o anjo fala assim para ele, versículo. E se riu e disse consigo mesmo, olha só, em pensamento, né? Ele riu e disse, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Você acha que Abraão é um homem de fé mesmo? 99 anos de idade, esse Abraão ainda não está pronto. O Isaac não vai nascer, porque Abraão ainda não está pronto. Disse Abraão, tomara que viva Ismael diante de ti. Tentou com Ló. Ismael por um tempo. Deus faz uma aliança com ele de novo. E agora ele fala assim, não, Senhor, pode ser Ismael mesmo. Deixa Ismael. Ele disse isso dentro dele, do coração dele. Disse Abraão a Deus. Disse Deus a Abraão, versículo. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Riso. Deus é irônico, né? Você não está rindo, então eu vou te dar um filho que chama Riso. Isaac. O seu riso aí. Para você ver que... Porque para Deus não há impossíveis, né? Em toda a sua obra. Mas Abraão tem dificuldade de obedecer a Deus, de crer em Deus. Abraão está com a fé ainda vacilante. Versículo 20. Capítulo 20, perdão. Abraão continua mentindo a respeito da sua esposa. Apesar de tantas promessas de livramento, de proteção, Abraão ainda está mentindo. Abraão não está confiando plenamente em Deus, ele tem medo lá do Abimeleque e tal. Abraão coloca a sua esposa em situação de perigo. Passam-se os anos, agora, no capítulo 22, Deus lhe faz o último teste. Abraão, pega teu filho a quem tu amas. O Isaac nasceu. Deus deu o Isaac. A promessa cumpriu. Veja, Abraão veio lutando com Deus e Deus com Abraão, irmãos, durante 25 anos. Agora Isaac provavelmente deve ter 12 anos de vida. Abraão deve ter 110, cento e poucos anos de vida. 115 anos talvez Abraão tem. O filho está ali. E Deus fala assim para ele, me dá a sua promessa de volta. Aquilo que eu prometi para você, me entrega de volta. O futuro que eu lhe prometi, me entrega de volta. Como se Deus está falando assim, deixa eu ver se você está colocando expectativas em quem? Aonde está a sua fé? Firmada em que você está, Abraão? Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Não é uma provocação? E não é o único filho, porque tem Ismael. Mas Deus olha que o filho que realmente é o da promessa é Isaac. Pega esse teu filho, por quem você lutou, saiu da tua parentela, foi para lá e para cá, e você chegou aqui. Agora pega esse menino, sobe para um monte que eu te mostrarei, e lá me sacrifica o teu filho em oferta a mim. Porque entre eu e você, Abraão, não tem que estar ninguém. Eu quero ver se você repousa a sua fé toda em mim. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você.
Você não acredita que Jesus Cristo é suficiente para te salvar. Você acredita que você tem que ter um pouquinho de boas obras, porque você tem que fazer a sua parte. Você ainda acredita que pecados que você comete te levam para o inferno, porque Deus não é suficiente para garantir a sua salvação. Precisa um pouquinho de você. Que não basta só a fé. Tem que ter perfeição. Mas nós estamos dizendo aqui, olhando que Abraão chegou em um estágio da vida dele, que se Deus não o levasse até lá, ele não iria sozinho. Que a maturidade espiritual de uma pessoa não acontece por acaso, sem que haja momentos de estabilidade em que você precisa vencer. Entre você tomar uma atitude baseada na sua raiva, no seu ressentimento, no passado que você viveu, obedecer a Deus. Ou obedecer os critérios do Senhor. E então Deus pede aqui o Abraão, o seu filho Isaque. E aí quando Abraão pega seu filho Isaque, e ele está caminhando, ele pega os seus servos, não pergunta mais nada para Sara. Não consulta Sara para saber o que Sara acha. A relação agora é entre ele e Deus somente, não tem mais ninguém. Ele pega aquele menino. Irmãos, a gente está vendo a história de Abraão aqui em 1 hora. Demorou 30 e tantos anos. Essa relação aqui é o último momento que Deus fala com Abraão, e depois dessa data até a sua morte, Deus não fala mais com Abraão, porque o que Deus tinha que fazer com Abraão já foi feito. E agora Abraão chega com o seu menino, com o cutelo, a lenha nas costas do menino. Ele pega os seus servos e diz: fique aqui, que eu e o menino vamos adorar a Deus. E quando a gente terminar de adorar a Deus, nós voltaremos. Abraão crê que Deus vai fazer alguma coisa, ele não sabe o quê, porque nunca tinha tido nenhum testemunho de ressurreição. Abraão não sabia o que é ressurreição, porque nenhum morto havia ressuscitado ainda. Não tem histórico de alguma coisa, o que Deus vai fazer, mas ele sabe que vai sacrificar o menino, mas ele sabe também que o menino vai voltar com ele. Por quê? Porque Abraão está aprendendo a confiar totalmente em Deus. Ele sabe que vai sacrificar o menino. Irmãos, não é sacrificar um bezerro. Não é sacrificar um carneiro. É degolar o próprio filho. É matar o próprio filho. Imagine aqui a Dani, que descobre que o Vinícius pegou a sua filhinha e vai degolar a filhinha em holocausto a Deus. Será que a Dani vai permitir? Será que o Vinícius vai fazer? Olha, o menino da gente fica com uma gripinha, a gente quase morre. Eu lembro quando eu era pai de primeira viagem, eu e a Fabiana, da Ana Clara. A Ana Clara teve sapinhas na boca, né? A boca toda machucada, aquilo ali deixou a gente desesperado. Eu cheguei a falar: Deus, põe essa sapinha na minha boca, põe esses machucados, porque a Ana Clara tremia com vontade de comer e não podia comer, porque a boca toda ferida. Quando ela ficava com febre, assim, ficava alguma coisa, a gente ficava louco. Imagina eu ter que matar a minha filha. Mas Abraão está pronto para fazer tudo o que Deus pede dele. Porque Abraão vem aprendendo a confiar em Deus. A fé que amadurece é uma fé que vai vencendo, irmãos, dificuldades, uma tentação e outra, e pedindo perdão e voltando novamente, e ouvindo novamente a promessa, e fazendo altares, e reedificando altares, e vai fazendo até chegar esse momento do ápice, que ele vai levantar um altar, e não vai colocar ali uma pomba, um novilho, o próprio filho. Abraão, ao longo da história da vida dele com Deus, levantou muitos altares, não semelhante a esse. Porque agora esse altar tipifica o mesmo altar que Deus tem um filho amado, um único filho amado, com as lenhas nas costas, o madeiro, a cruz. E uma pergunta de Isaque: eis aqui o cutelo, a lenha e o fogo. Onde está o cordeiro?
Essa pergunta de Isaac a Abraão ecoa na eternidade, no mundo espiritual. Onde está o cordeiro? Porque tudo que Deus está fazendo com Abraão, irmãos, tem em vista o cordeiro de Deus. Por isso Deus é sério com Abraão, por isso que Deus não está dando espaço para Abraão errar e fazer alguma coisa em dar Isaac no capítulo 12 já. Por que já não nasce o menino no capítulo 12? Vai nascer só nesse momento, porque Deus tem algo sério a fazer com Abraão, que é maior do que Abraão, é maior do que tudo. O Salvador vai nascer nessa linhagem. E essa relação tipifica um pai que ama o seu filho, mas vai sacrificar o seu filho por causa do propósito. Deus proverá. Não é mais agora eu me protejo, Sara me protege, Ismael, Ló. Não, Deus proverá para si mesmo o cordeiro, meu filho. E Abraão, então, ele pega o cutelo, coloca o seu filho, amarra seu filho. Isaac deve ser uma pessoa maravilhosa, né? Se permitiu ser amarrado, porque é um adolescente, ele poderia correr. Abraão é um senhor de quase 120 anos. Mas ele amarra seu filho. Coloca ali sobre a lenha, sobre o altar. Ele pega o cutelo. Irmãos, a tradição hebraica, judaica, disse que Deus teve que colocar, segurar um anjo. Isso não está na Bíblia, isso é tradição judaica. Que um anjo segurou a mão de Abraão, porque Abraão estava tão decidido a matar, que ele teve que segurar a mão de Abraão, porque Abraão ia obedecer mesmo. Então bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Todas as vezes que você vê essa expressão, Pedro, Pedro, Marta, Marta, é uma palavra incisiva. Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. É certo que te abençoarei, e a tua descendência possuirá as nações da terra. E então, o propósito de Deus na vida de Abraão termina aqui. Nada mais acontece com Abraão, nenhuma mais experiência, ele não escuta mais nenhuma voz, não é mostrado mais nada de Abraão, agora a sua descendência, até que Abraão morra aos 175 anos de idade. Cumpriu o propósito. Mas até chegar lá, nós precisamos de duas coisas de Deus. Nós precisamos de Deus ter misericórdia para com a gente. Lucas. Nós precisamos de Deus ter misericórdia com a nossa fé titubeante, vacilante. A nossa fé inconstante. A nossa fé de altos e baixos. E não só isso, irmãos. Deus precisa nos dar tempo. Às vezes nós não estamos vivendo o melhor que nós poderíamos viver, porque ainda não estamos adequados. Ainda não estamos na maturidade espiritual. Quando o herdeiro ainda é menino, por ser menino, ainda que seja senhor de tudo, diz Paulo nos livros de Gálatas, ele não difere do escravo, precisando ainda de tutores, ainda que seja senhor de tudo. Se você não amadurecer, irmão, se eu não me amadurecer, se eu não permitir que Deus amadureça a minha fé, eu ainda vou viver na superfície da fé cristã. Eu vou viver na superficialidade da fé cristã. Ainda vou ter medo de morrer. Ainda vou ter medo de perder. Eu tenho que salvar a minha vida. Eu tenho que salvar o Ló. Eu tenho que salvar isso e salvar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Até que eu diga, o Senhor proverá. Até no dia de hoje, aquele monte é chamado de Jeová Jireh. Nessa manhã eu quis, talvez, desmontar um ídolo no seu coração chamado Abraão. Ele não é esse homem todo. Ele se tornou. Ele se tornou. Quem o tornou? Deus. Você não vê em nenhum momento Deus brigando com Abraão porque ele mente. Você não vê em momento nenhum Deus dando uma pisa em Abraão, deixando ele de castigo porque ele leva Ló com ele. Porque
Os próprios tombos de Abraão são caminhos que Deus utiliza para disciplinar Abraão. Os próprios medos de Abraão são os seus fantasmas que são como chicotes nas suas próprias costas. Mas Deus vem até Abraão e estende a mão e lhe fala, e fala, e fala, até Abraão poder dizer: Jeová Jireh, o meu Deus é o meu provedor. O meu Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, né? A sombra das suas asas. Deus cuida de mim e então eu amo a sua casa. Não temas, porque aquele que te chamou é para dizer para ele, é o Deus que diz: eu estou com você. Não desanime. Muitas coisas vão acontecer. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Está desempregado? Eu cuido de você. Você está trabalhando? Eu cuido de você. Você casou? Eu cuido de você. Perdeu? Está viúvo? Está viúva? Eu cuido de você. Não tenha medo. As promessas são consistentes. Pode pisar firme. A fé é vacilante, mas Deus não te abandona no seu vacilo de fé. Ele te sustenta, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E muitos de nós vamos morrer sem alcançar promessas. Mas aquela nós estamos guardados. Aquela que Ele nos prometeu dar está guardada, porque Ele disse que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo de humilhação será como um corpo de glória. Naquele dia nós seremos como Ele, porque o veremos tal como Ele é. Persevere, meu irmão. Talvez você está no capítulo 17. Vai chegar o 22. O dia que chegar o 22, você está pronto para oferecer tudo a Deus, porque você confia. Eu e o moço vamos adorar. E quando a gente tiver adorado, voltaremos. Porque Deus é fiel para ressuscitar o meu filho e cumprir a sua palavra. Amém?